A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, gente amada, gente querida, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês em meio à sua casa, em meio à sua família. Hoje eu quero abordar o tema gratidão. Pelo que você é grato? Pelo que você tem sido agradecido ao Senhor? O que faz a sua alma ou o seu coração exultar de alegria diante do Pai? O salmista Davi, no Salmo 103, ele disse: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não se esqueças de nenhum só dos seus benefícios. É como se ele pegasse o seu dedo e ordenasse a sua alma para que ela bendissesse ao Senhor. Por quê? Porque nós somos propensos à ingratidão. Nós somos propensos a achar que Deus é obrigado a nos abençoar e a nos dar todas as coisas. Nós temos que aprender a cultivar no nosso coração a gratidão, fazer culto de ação de graças, como nós fizemos há poucos dias aqui na casa do Pai. É um dos nossos cultos mais lindos, mais maravilhosos, onde as pessoas apresentam declamações, teatros, e são gratos ao Senhor, né? Diante do Pai, diante da igreja, enfim. E depois nós fazemos lá aquela enorme mesa com alimento comum e nós celebramos aquilo que o Senhor nos permitiu fazer, colher durante esse ano. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele disse: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças, em tudo. Tudo é tudo. Seja aquilo que nós não gostamos, aquilo que nós não aceitamos, nós precisamos aprender a dar graças ao Senhor. Eu queria usar um texto como referência para continuarmos meditando, refletindo aqui, constante lá do Evangelho de Lucas, capítulo 17, do verso 11 até o verso 19, provavelmente um episódio, um texto que você conhece muito bem, é o texto dos 10 leprosos que foram curados pela intervenção sobrenatural do Senhor Jesus. Na verdade, o Senhor Jesus, entrando em uma aldeia, passando pelo meio de Samaria, na Galileia, ele encontra esses 10 leprosos, 10 homens, 10 pessoas que tinham o mesmo problema, 10 pessoas que tinham o mesmo clamor, 10 pessoas que viviam dentro da mesma angústia e dentro da mesma busca, porque eles, ao verem Jesus, disseram: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Eles clamavam pela compaixão do Senhor Jesus. A dor os unia, a dor os fazia clamar diante do Senhor. Os 10 tinham o mesmo desejo, o mesmo propósito, que era buscar a cura e a restauração para as suas vidas. A pergunta que eu faço é: a quem você recorre no dia da angústia? A quem você recorre quando as coisas não estão indo muito bem, quando as coisas não estão dando certo? A quem você recorre no dia da angústia, no dia da adversidade, no dia da enfermidade? O Salmo 50, no verso 15, diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Assim diz o Senhor. Invoca-me no dia da angústia. O dia da angústia, ele existe para que você e eu possamos correr para os braços do Pai, para que nós possamos correr para a presença do Senhor e clamar diante dele à espera da sua intervenção sobrenatural. Nós esperamos por cura, nós esperamos por libertação, nós esperamos por vitória, nós esperamos pela intervenção sobrenatural do Senhor. Sim, é o nosso anseio, é o nosso desejo. Esse texto de Lucas 17, ele nos ensina algumas lições. E eu queria trabalhar essas lições com você neste momento. A primeira delas é: o que fazemos, o que nós aprendemos na atitude desses 10 leprosos? Primeiro, nós temos que aprender a recorrer a Jesus no dia da angústia, como eu tenho falado. Precisamos aprender, é um aprendizado, a recorrer ao Senhor Jesus no dia da angústia. Verso 12 e verso 13 diz: ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te
de nós. Quando foi que o Senhor Jesus viu esses 10 leprosos? O texto diz que foi ao entrar na aldeia. Ou seja, eles estavam fora da aldeia. E segundo o texto de Levíticos, capítulo 13, verso 46, os leprosos, eles não poderiam conviver em sociedade, eles não poderiam conviver em família. Eles eram relegados a viver isoladamente, dependendo da graça e da misericórdia que alguém os alimentasse. Então eles viviam segregados, eles viviam separados, entre aspas, vamos dizer assim, dos saudáveis. Eles viviam separados em colônias, de leprosos. Então, além da doença que os afligia, que, vamos dizer assim, a putrefação começava a tomar conta do seu corpo, além disso, havia a segregação social. Então, eles sofriam duplamente. Eles sofriam por causa da sua enfermidade, mas eles sofriam também a dor da separação. Eles eram relegados a viver isoladamente. Eles eram obrigados a isso. Eles não poderiam mais viver em família. Então o que restava? Restava entre eles a reciprocidade. Restava entre eles a consideração e talvez algum tipo de amor, algum tipo de carinho, de relacionamento. Restava entre eles isso. Restava-lhes o clamor, conforme nós vimos aqui no verso 13. Era isso que eles faziam. Eles tinham que anunciar quando um saudável chegava, anunciando que havia ali um leproso, mas eles ao mesmo tempo clamavam pela intervenção sobrenatural para que alguém os tratasse com misericórdia. Sem Jesus, esses 10 leprosos estariam sem esperança e certamente decretados à morte lenta. Então o que eles fazem? Eles clamam. Quando eles sabem e percebem que Jesus está entrando na aldeia, eles começam a clamar diante do Senhor. O Senhor Jesus os recebe, os acolhe. Essa é a função de Jesus, porque ele disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele disse: vinde a mim. Então, se houvesse alguém com alguma carga, se houvesse alguém com algum problema, com alguma dificuldade, deveria recorrer ao Mestre, deveria recorrer a Jesus. E foi o que eles fizeram. Então o primeiro ponto aqui que nós aprendemos é recorrer a Cristo, recorrer a Jesus. Não ficar mendigando migalhas de esperança de um homem, de uma pessoa, mas correr para o endereço certo. Ir para a pessoa certa, que é a pessoa do Senhor Jesus. Você precisa aprender essa lição como eu tenho aprendido. Não dependa de pessoas. Dependa de Cristo. Dependa do Senhor Jesus. Não clame a gente, mas clame a Cristo. Guarde isso no seu coração. Segunda coisa que nós aprendemos aqui nesse texto é que o Senhor Jesus, ele sempre vê as mazelas dos necessitados. O verso 14 do capítulo 17 de Lucas diz assim: ao vê-los, disse-lhes Jesus. Ao vê-los, disse-lhes Jesus. Ou seja, Jesus falou com eles, mas primeiro os viu nas suas dificuldades, os viu nas suas enfermidades. Ao vê-los, diz o texto. Se a sociedade não estava vendo a dor e o sofrimento, Jesus estava vendo. Se as pessoas eram insensíveis à sua dor, ao seu clamor, Jesus não o era. Jesus era sensível ao seu clamor, à sua dor. Eu quero que você entenda algo bem especial que eu vou dizer para você. Você não é um anônimo. Escute, você não é um anônimo. Você não é uma pessoa qualquer. Você é uma pessoa conhecida pelo Papai amado. Você é uma pessoa conhecida pelo Senhor Jesus. Você não é apenas um CPF. Você não é apenas um número de identidade. Você não é um anônimo no reino. Você é uma pessoa especial para Cristo. Você é uma pessoa especial para o Senhor. E neste exato momento, aonde você está, os olhos dele estão sobre a sua vida. Tenho certeza disso. Eu tenho convicção do que eu estou falando. Os olhos do Senhor Jesus repousam sobre você. Os olhos de Cristo repousam sobre a sua casa, sobre a sua família neste exato momento. Jesus, ele sempre vê a aflição das pessoas. Eu fico imaginando aquela mulher com fluxo de sangue.
que há 12 anos padecia nas mãos de vários médicos e de repente lá no seu coração brota um anseio dizendo: se eu apenas tocar na orla do manto das vestes de Jesus, eu vou ficar curada. E ela esgueira-se entre aqueles homens e aquela multidão e ela toca na orla de Jesus. Jesus para e fala: alguém me tocou. E os discípulos dizem: mas como? Todos te tocam, todos estão à tua volta. E Jesus fala: não. De mim saiu poder. Algumas traduções falam: de mim saiu virtude. Ou seja, aquela mulher foi curada porque ela teve a ousadia de correr para Cristo e de fazer de Cristo a sua última esperança. Você entende o que eu estou falando? Imagina você na situação de Jairo, com a sua filha morrendo, à morte, e ele correndo para Cristo dizendo: Jesus, a minha filhinha está morrendo, vem, impõe as mãos sobre ela e ela vai viver. E enquanto Jesus trabalha então com esta mulher do fluxo de sangue, os portadores de más notícias, eles chegam e falam assim: não incomoda mais o mestre, a tua filhinha já morreu. E o Senhor Jesus diz: isso aqui é importante para mim, como isso é importante para mim. Jesus disse, não acudiu às palavras da multidão, mas ele disse: não temas, crê somente. Aleluia! Nós precisamos aprender a crer no meio das palavras de desgraça, das palavras de desesperança que os parentes, os vizinhos, enfim, as pessoas lançam sobre nós. Tem sempre gente pronta para nos dar más notícias, mas Jesus, ele dá a boa notícia: a tua filha vai viver. Pedro, Tiago e João são tomados, eles entram e Jesus diz: Talita cumi, menina, levanta-te, eu te mando. E ela é devolvida saudável, ressuscitada ao seu pai e à sua mãe. Jesus, ele tem a última palavra sobre a minha vida e sobre a sua vida. Creia nisso, meu irmão, minha irmã. Você lembra provavelmente dos discípulos remando tarde da noite, em meio ao mar agitado, mar revolto, e o Senhor Jesus, ele vem caminhando sobre as águas. Jesus, ele sempre vem de um modo que ele nos espanta, ele desperta em nós os melhores sentimentos. Ele vem andando sobre as águas porque é o Senhor da natureza. E aqueles discípulos cansados, aqueles discípulos amedrontados, a Bíblia diz que eles estavam aterrados de medo, aterrados sobre a água. Eu acho interessante a Bíblia Sagrada. E o Senhor Jesus diz: não temas, sou eu estou chegando no barco de vocês, eu estou vendo a aflição de vocês, eu estou vendo a luta de vocês, eu cheguei para dar nova vida, eu cheguei para dar esperança, eu cheguei para trazer bonança. Vento, mar, acalma-te. E quando o Senhor Jesus manda aquele mar se acalmar, o mar se acalma. O Senhor Jesus entra no barco daqueles discípulos cansados e eles chegam do outro lado em segurança, porque Jesus, ele faz a diferença no barco da nossa vida. Você está entendendo o que eu estou falando? É evidente que está. Imagina a dor de Pedro, imagina a aflição de Pedro depois de ter negado Jesus 3 vezes. Ele sai, ele chora amargamente. E o Senhor Jesus, depois no mar de Tiberíades, simplesmente o abraça, o acolhe, o desperta para a missão, para o trabalho. Por quê? Porque Jesus entende a nossa finitude, Jesus entende as nossas mazelas, Jesus entende que às vezes nós não temos força para aguentar o drama do ministério, o peso do ministério. Sim, se vocês acham que ministério pastoral é uma coisa fácil, isto é um engano. É um engano. Existe o glamour, sim, existe o glamour, mas é muito trabalho, é muita luta, é muita batalha. Todo dia nós temos batalhas, nós temos lutas para enfrentar, mas uma certeza nós temos: nenhum dia nós ficamos sem a presença gloriosa do Senhor Jesus. Nenhum dia. Ele está lá, sempre com uma boa palavra de força e de ânimo, de encorajamento para nós. Imagina você, aquele homem há 38 anos, à beira de um tanque, o tanque de Betesda, sempre esperando que o anjo movesse as águas e o primeiro que entrasse, ele era curado. E toda vez que ele tentava entrar, alguém antes dele o entrava. E o Senhor Jesus então chega e pergunta para ele: tu queres ser curado?
Como não? Como não desejar ser curado? Como não desejar ser liberto? Parece uma pergunta retórica, mas Jesus queria ver o desejo daquele homem, o sentimento daquele homem. Quer ser curado? Não tem ninguém que me jogue no tanque. E o Senhor Jesus o manda levantar-se, tomar o seu leito, porque ali estava o autor da cura e o autor da restauração. Então são exemplos que a Bíblia nos fala, nos mostra, nos encoraja. A convicção que eu tenho é de que exatamente neste momento o Senhor Jesus ele está olhando para a minha vida. A convicção que eu tenho é que de alguma maneira o Senhor está olhando para você neste exato momento. Ele está vendo a sua luta, a sua batalha, a sua dor, seu desprezo, sua mazela. O Senhor Jesus está vendo aquilo que você tem carregado há anos dentro de você. Não tem uma pessoa que se preocupa e que se ocupa com você. Mas o Senhor Jesus, ele faz isso. Essa certeza eu queria que você, de alguma maneira, colocasse dentro do seu coração. O Senhor Jesus, ele chega, voltando para o nosso texto de Lucas 17, ele chega para aqueles 10 leprosos e lhes dá uma ordem, lhes deu uma ordem dizendo: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Ou seja, eles deveriam mostrar-se àqueles que na época tinham o poder e a autoridade para decretar a sanidade de uma pessoa. Eram os sacerdotes. Então a cura, diz o texto, que indo eles foram purificados. Indo eles, ou seja, a cura aconteceu no processo. A cura aconteceu na caminhada. Escute o que eu estou falando para você. Muitas vezes o seu pastor, o seu líder, a sua equipe de oração na sua igreja, ela libera uma palavra de cura sobre você. Às vezes a coisa não acontece no momento, mas ela acontece à medida que você começa a caminhar em obediência. Você caminha a partir de uma palavra rema, de uma palavra liberada. Essa palavra saiu do trono do Senhor, saiu da boca do Senhor e ela veio sobre a sua vida. E eu desejo que o Senhor te cure e que o Senhor te restaure. Então, a cura aconteceu no processo, na caminhada. A cura aconteceu no exercício da fé. Meu irmão, presta atenção nisso. O exercício da fé. Fé não é uma coisa sentimentaloide. A fé é convicção de uma palavra liberada, é convicção de um ato que já foi realizado na cruz do Calvário. A fé me permite tomar posse daquilo que o Pai liberou na eternidade. E a fé, ela atrai aquilo que o Senhor liberou. Então a cura aconteceu na caminhada, a cura aconteceu no exercício da fé, a cura aconteceu, presta atenção, na obediência. O Senhor Jesus disse: ide e apresentai-vos aos sacerdotes. Os leprosos poderiam ter dito: não, mas nós queremos que o Senhor ore. Nós queremos que o Senhor imponha as mãos sobre nós. Nós estamos sabendo, estamos vendo curas que o Senhor tem efetuado e aqui e lá. E por que o Senhor está nos mandando aos sacerdotes? Nenhum deles questionou a palavra de Jesus. Ide e apresentai-vos aos sacerdotes. Ou seja, e indo eles, foram purificados. A cura aconteceu no processo da obediência. E isso nós temos que aprender, a obedecer. Obedeça, por mais absurda que seja a palavra, é a palavra de Deus. Nós temos que aprender a obedecer. A última coisa que eu quero compartilhar com você. Havia entre eles, entre os 10 que foram curados, um igualmente leproso, igualmente carente, debaixo da mesma sentença de morte, que sentiu no coração o desejo de voltar e externar a sua gratidão ao Senhor. Ele recebeu a mesma palavra: vai lá e te mostra aos sacerdotes. E na caminhada, de repente, ele olha para as suas mãos e as suas mãos estão curadas. Ele olha para o seu corpo está curado. Ele olha para os seus pés, seu nariz, suas orelhas, tudo em perfeitas condições. E aí ele, caminhando em direção ao sacerdote, ele fala: peraí, o que me curou está ali atrás. O que me curou ficou ali, foi o Senhor Jesus. E o texto diz que ele voltou, prostrou-se com o rosto em terra, verso 16 do capítulo 17 de Lucas. Prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus,
agradecendo-lhe, e este era samaritano. Ele voltou dando glórias a Deus em voz alta. Diz o verso 15: um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em voz alta. Meu irmão, presta atenção. Eu não sou contra você gritar o gol do seu time, comemorar o título do seu time. Eu não sou contra você festejar, se alegrar por coisas dessa vida. Eu não sou contra isso. Faz parte da nossa vivência. Mas o que eu não consigo entender é como é que uma pessoa usufrui de um milagre de Deus e fica com a sua boca calada. Eu não consigo entender como é que uma pessoa chega para um culto de ação de graças e ela não consegue abrir os seus lábios e louvar e adorar e glorificar ao Senhor, exaltando pela cura, pelo milagre que tem recebido. Meu irmão, abra a sua boca, abra os seus lábios para glorificar a Deus. Foi Deus, é o Senhor quem tem agido. Ele estivera doente, estivera sem esperança, estivera sem família, sem sociedade, segregado, e de repente Jesus se manifestou e mudou a sua história. Você entende o motivo da sua festa? Você entende o motivo da sua alegria? Você entende por que esse homem voltou para Cristo, dando glórias ao Senhor? A tal ponto de que Jesus perguntou: ô camarada, onde é que estão os outros 9? Os outros 9 foram fazer festa com a família, foram se alegrar. Esse um voltou e externou a sua gratidão a tal ponto de que Jesus se admira disso. A pergunta que eu faço para encerrar é: pelo que você é grato? Pelo que você é agradecido ao Senhor por todo esse ano que nós estamos encerrando? Pelo que você é grato? Pelo que você poderia dar glórias a Deus nesse instante? Pelo que você é grato? Pense, reflita um pouquinho, enquanto eu chamo você para nós estarmos orando. Pai amado, em nome de Jesus, nós não queremos ser ingratos. Nós não queremos ser marcados pela ingratidão. Nós não queremos entender que o Senhor tem a obrigação de nos abençoar e de agir na nossa vida. Nós queremos entender que o Senhor é um Deus de graça e de misericórdia. Nós queremos entender que o Senhor está sempre pronto para fazer um milagre na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. Enquanto o Senhor age, nós queremos fazer como esse único leproso, curado, restaurado, que voltou aos pés do Senhor Jesus, dando a Ele glórias em voz alta por tudo que recebeu. É nele que nós nos inspiramos e é dessa maneira que nós queremos agir, Senhor. Obrigado por chegarmos ao final de mais um ano. Obrigado por tua graça, obrigado por tua misericórdia, obrigado pelos teus milagres, obrigado por tudo. Agradecemos, orando sempre em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Gente amada, gente querida, Deus abençoe a sua casa e a sua vida. Hoje eu lembrei pela milésima vez. Se lembrar é sofrer, talvez, porém não dá pra esquecer. Se isto vai machucar ou se vai me curar, dirá, não sei quando e como será. Você estava aqui, como isso era bom, mas de repente voou para além da razão e eu só pude ficar com a dor, o chorar, precisando entender como não ter você.
Você se foi como o sol em um dia normal. Era mentira pra mim, mas pra você foi real. E aceitar o que é só o que posso fazer. É difícil demais, eu tento, mas só Deus pra entender. Você voou para além do toque das mãos, deixou aqui um vazio no meu coração. Quando estavas aqui, como eu podia pensar que aquele rosto tão lindo hoje eu não posso beijar. Você se foi